Está no ar o Capítulo Zero. Hoje um programa especial, afinal de contas, o Capítulo Zero está inaugurando esse estúdio especial, um espaço maravilhoso aqui da Rádio e TV Assembleia. E para que esse momento seja ainda mais marcante, o nosso convidado também é especial, é claro. Ele é escritor, publicitário, palestrante, produtor cultural, enfim, um homem multifacetado, mas que, antes de tudo, é um poeta. Este é Luiz Coronel, que acaba de lançar o livro Homo Sapiens. Esta obra é a de número 85 de Luiz Coronel e um livro que homenageia os seus 50 anos de bibliografia, 50 anos de literatura de Luiz Coronel. E por isso também é uma honra enorme tê-lo aqui conosco, Coronel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A honra de cortar a fita é muito grande, né? Quer dizer, eu quero ser o precursor do mundo das artes que chega a essa casa, porque esse encontro do mundo político com a sua inquietação de decisões políticas se completa também com o mundo da arte, porque a arte não é um voo de fuga da realidade, ao contrário, a arte é uma das formas mais profundas de reflexão sobre a realidade, porque ela não fica no circunstancial. A arte viaja ao mais profundo da essência humana. Por exemplo, dentro desse livro, eu abordo problemas como a dispensabilidade humana, né? Ao primeiro fio de cabelo já estou encomendando o epitáfio, não é? Eu abordo tantos problemas, problema dos náufragos do Mediterrâneo, problema dos meninos na sinaleira. Então, a poesia, me repito dizendo, não é uma atitude de fuga, é um ato de coragem de encarar a realidade com sinceridade e com criatividade. Porque toda obra de arte repousa numa honestidade da aprendizagem desse ofício. E as pessoas dizem, não, mas poesia qualquer um escreve. Não, senhor, poesia é a arte mais difícil do mundo. E é muito interessante é que a sociedade começa a se desenvolver pela poesia. A poesia é a primeira linguagem. O homem era poeta, mágico, depois surge a prosa. Não é? A poesia, os primeiros livros, a Bíblia, Homero, tudo era uma tradição oral, eram os poetas. Os mágicos da tribo se pintam e falam uma linguagem mágica, que é a poesia. Não é? E quem ousa dizer que isso é algo fácil de se fazer, sem dúvida nenhuma, é porque desconhece por total a arte, a dificuldade, né, das letras. Eu estava dizendo assim, por exemplo, poesia é uma glorificação da síntese. Tu é capaz de fazer um discurso numa frase. Por exemplo, se eu digo, o Brasil marca encontro com a história e não comparece, eu estou dizendo um discurso. Talvez eu falando 2 horas não dissesse tanto, né? Se eu disser o Rio Grande do Sul, um estado ao sul de si mesmo, é o Uruguai que fala português, parece que eu estou fazendo um discurso enorme, né? Porque a poesia é uma glorificação da síntese. Uma frase que eu coloco aqui, o que não for amor, amor não será. Da semente da abóbora não vai nascer um girassol. E essas frases, é claro que nós já estamos falando dessa obra maravilhosa aqui. Estou mostrando a capa aqui para o telespectador ver aqui o Homo Sapiens, Coronel. Então, para a gente já começar falando, né, desse livro, cujo senhor está citando algumas frases aí. Como é que surgiu a ideia, Coronel? Esse livro número 85? Pois é, eu acho que, e eu citava assim, conversando contigo, Valmor Chagas, perigo de um artista ficar cativo do seu truque, ficar repetindo aquilo que lhe deu certo. E eu sempre fui muito inquieto, me repropondo. Atualmente, tu falavas comigo sobre os videopoemas que eu mando, né? Eu pego o poema, dá para uma equipe produzir com imagens, com sons, com trilha, e tu faz mini filmezinhos de 1 minuto, 2 minutos. Já são tentativas de renovação da poesia. E aqui eu faço uma experiência nova, que eu coloco um poema e ao lado dele, como se esse poema projetasse ideias, divagações, indagações sobre o próprio poema. Se tu me deres um exemplo, abre qualquer página, vamos dar uma olhada eu e tu. Maravilha, vamos lá então. Vamos fazer uma experiência gratuita aqui. Aqui onde diz realidades, é isso aqui. Qualquer um, o que tu quiseres. Então, tá aqui essa página aqui. Que página é? Nós estamos na página 117. Olha, vamos ver,
117. Coração Farroupilha. Olha, que casualidade. Esse aqui eu estou dizendo o poema. Ninguém doma esperança, a liberdade não se encilha. Galopa livre em meu peito um coração farroupilha. Olha a tropa de lanceiros, pela noite adentro avança. Sob a luz clara da lua, cada estrela é uma lança. Pelos mares da campanha, pelas ondas da coxilha, juntas de bois puxam barcos da esquadra farroupilha. No pendão verde e amarelo, o carmim também cintila, tremula no azul do pampa a bandeira farroupilha. Quer dizer que, e aqui no lado de cá, eu vou fazer divagações, textos que lembre essa evocação farroupilha. Lenço rubro, onde houver penca eu descubro, apronto rédeas e rimas, eu desato o lenço rubro e atiro o chapéu para cima. Eu começo a fazer textos regionais aqui. Então é todo livro, vasto livro, que vai se dividindo em instância política, instância amorosa, instância natalina, instância social. Qual é a instância social que tem aqui? Olha aqui, ó. Olha aqui esse poema aqui, ó. Os moradores de rua na instância social. Perdão por não vos oferecer o CEP, Código de Endereço Postal dos Moradores de Rua. Eles habitam a proteção das marquises, vão das elevadas e investem nos bancos de praça. Para eles as estrelas são goteiras e o sol seu manto e sobretudo. Aqui esse é o poema. Eles lembram os caracóis, formam uma cidade de nômades pelo deserto humano das ruas. Estou falando sobre os moradores de rua, na instância social. E aí vão indo, instância natalina, instância amorosa, não é? E uma linguagem, claro, muito atualizada. Nós falávamos disso quando estávamos no exemplo dos videopoemas, né? Sim. Que acabam, eu acho que inspirando a ideia também de construir uma obra com esses moldes, né, Coronel? Cada livro é o primeiro. Se cada livro não for o primeiro, tu está te repetindo, né? Cada livro é o primeiro, é como filho, cada livro é o primeiro. Não resta dúvida. E é por isso, por causa dessa genialidade toda aqui que nós estamos acompanhando aqui no capítulo 0, é que no lançamento nós tivemos uma apresentação aqui do Sérgio Gonzaga, né? Celebrado professor de literatura, que descreveu o autor, Luiz Coronel, da seguinte forma: Coronel é aquele que muito jovem fez o pacto com as musas ou os demônios da poesia. De Bagé, trazia o espanto com o qual o interiorano olha o mundo. Essas entidades lhe concederam a riqueza semântica, as sugestões visuais, o ritmo e a capacidade de criação metafórica. Converteu-se, pois, em poeta, fundindo o regional e o universal e atingindo um belo contingente de leitores. Afinal de contas, da política ao social, passando pela arte e a cultura. A minha vida política até é muito bonita. Aqui nessa casa, Pedro Simo me convida para realizar a campanha publicitária da democratização do Brasil. E eu me tornei um grande amigo do Pedro Simo. Quando houve uma homenagem aqui na Assembleia, quem foi convidado para discursar fui eu. Fui eu convidado. Agora, no lançamento do meu livro, lá estava ele, numa cadeira de roda, lá estava ele. Com seus 90, e mais, estava ele e estava também o Olívio, o que mostra só que a arte sobe um degrau acima das contingências e das divergências, né? Fiquei muito honrado de ter dois nomes tão lindos, tão bonitos da história do Rio Grande do Sul. Essa aglutinação, mesmo que ambos tenham direcionamentos de pensamento político com algumas diferenças, claro, não é? Ali estavam, porque a arte é um dado de aproximação humana. E acho que agora o país está precisando que os artistas... Eu me lembro quando foi da história da democratização do Brasil, lá estava Chico Buarque, Caetano, Gil, todos com grandes depoimentos humanos sobre ansiedades do país. Hoje o país vive ansiedade e parece que os artistas estão todos mudos. Parece que emudeceram, parece que não tem nada a dizer. Parece que o país encontrou seu caminho, quando o país está exatamente em vésperas de encontrar caminho, em ansiedade de encontrar um caminho.
sabe? Eu sempre acho, a minha posição de visão desse mundo é que nós temos aí um duelo de espadas enferrujadas, em vez de ter um grande projeto de nação, uma grande ideia unitária que nos una, né? Que nos unifique em torno de uma grande esperança. Não é? E não como cada vez parece mais difícil, né? Essa unificação justamente por esse confronto. Não é o caminho. Em casa dividida cai o teto sobre o alicerce. Em casa dividida cai o teto sobre os alicerces. Nós temos que ter ideias unitárias do país, temos que ter dados consensos. Uma história muito grave para a história contemporânea. Um país que sempre teve uma grande convergência para a sua ideação, para os seus princípios. Os Estados Unidos hoje já está habitado por contradições, já está com divisões. E divisões são perigosas porque não, a soma fica difícil, né? Se tu tem subtrações, a soma fica difícil. Divisões essas que não só nos Estados Unidos, mas que a gente vê as consequências no mundo inteiro materializadas nas guerras, nos confrontos bélicos, né? Enfim. E aqui eu tenho um poema sobre os senhores da guerra, Tem um poema Os Pacifistas. Os Pacifistas é um poema que eu quero refletir sobre isso, sobre a ansiedade de paz. Quem é que faz a guerra? Faz a guerra quem vende arma, né? Aliás, há um americano que escreveu um livro maravilhoso, que ele parece que era Wright Mills o nome dele. Quem quiser entender a história dos Estados Unidos tem que acompanhar a história da indústria bélica, né? Dizia o Wright Mills. Aliás, Coronel, falo, já que a gente, no gancho aqui do que a gente está falando sobre, né, sobre a vida, né? Sobre a vida, sobre a sociedade, sobre os anseios atuais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Isso me remete aqui a um dos grandes escritores da atualidade, Yuval Noah Harari. Sim. Com o Homo Sapiens, que né? Todo mundo confunde, que eu tenha feito o livro Homo Sapiens. Eu tenho que explicar, não, é Homo Sapiens. E com milhões e milhões de exemplares vendidos. Sim, eu leio Yuval, ele acaba fazendo uma leitura da aventura humana na Terra, né? Se podemos assim dizer, trazendo passado, presente e vislumbrando também um futuro para a nossa espécie. E nós também, durante as pesquisas que fazíamos aqui sobre a sua obra, é inevitável que não nos deparássemos, né, com o Yuval Noah Harari, através dessa obra. Né? E aí, fazendo também uma leitura do capitalismo, enfim, agora me remeteu através do que nós estamos entrando numa área, em seguida nós vamos ficar mais artistas, mas eu estou gostando dessa condução que tu estás dando. Onde é que eu vejo o nó górdio? Onde é que eu vejo a pedra no meio do caminho, usando a frase do Carlos Drummond? Todas as revoluções são antecedidas por grandes pensadores, ideólogos, debatedores. Essa é obra de engenheiros e computadores. A humanidade, de repente, vê cair sobre ela uma transformação radical da inteligência artificial, da tecnologia, da digitação, da informática. E ela não teve preparação para isso. Ela não foi preparada. Antes da Revolução Francesa, houve um século de debate. A Revolução Russa, houve quantos decênios de debate, teóricos, pensadores. Aí veio uma revolução de uma profundidade talvez maior que todas. E a humanidade não estava preparada para ela. Então, tu está vivendo um caos de valores. O caos de valores. Porque o ser humano é gravitacional em torno de valores políticos, sociais, religiosos, estéticos. Aí tu chega numa hora que se embrulha tudo isso aí. E aí entra na peça Esperando Godot, né? Ficamos esperando Godot, um Godot que nunca vem, um Godot que nós não sabemos quem é. A peça do... Sim, mas embora não tenha parecido uma abordagem talvez tão artística, mas o que me remeteu à obra aqui, e eu citei o Yuval Noah Harari, ele é um pensador que quer pensar sobre isso. Pensadores. Sobre isso. E tem um outro livro. Quando o senhor faz essa tem leitura... As Ideias para o Século XXI, dele também, que é um belo livro, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o que chama a atenção é que a explicação dele para alguns desses anseios e para uma leitura um tanto quanto pessimista que ele faz para o futuro da nossa humanidade, e ele diz que o homem assume esse protagonismo repentino e passa a ser o centro do universo, justamente porque é a única espécie
que acredita naquilo que não existe, né? No dinheiro, no Estado, nas coisas, e isso acaba por gerar, inclusive, gera, claro que coisas boas, mas gera as coisas ruins também, como as guerras. O livro dele é muito inquietante, muito bom, mas eu ando muito ansioso de ver coisas que vão alguns passos além disso. Eu talvez tenha que dar uma caminhada de comprar alguns livros sobre inteligência artificial, que eu me sinto muito pouco informado sobre isso. Aliás, não sou eu, acho que o Geraldo... Não, eu acho que não resta dúvida que todos nós, né? É impossível, inclusive... Eu estava vendo essa questão da poesia social, né? Cardume de náufragos. São levas de imigrantes fugindo da terra arrasada. Trazem o passaporte para a morte em suas embarcações improvisadas. Formam o cardume de náufragos que boiam no mar Mediterrâneo. Trazem mulher, filhos, o Corão e seus credos sucedâneos. Milícias não bloqueiam a maré humana em tumulto, trágica romaria em surto. Os corpos dão às praias entre entulhos e sucatas. Rompe-se o cordame das fronteiras exatas. Nas cadeias televisivas, trovejam atônitos ministros. O novo século deixa cair a máscara e revela seu rosto sinistro. Este é um poema sobre os náufragos, cardume de náufragos, para dizer que a poesia vai pensar. Há um menino na sinaleira, a idade se conta nos dedos das mãos e sobram dedos para apontar os culpados. O menino tem à frente um shopping e às costas um tribunal. Teríamos pranto de lavar o para-brisa dos carros, fosse um só menino na sinaleira, mas como em cada sinaleira um menino, o coração se petrifica. O menino quer dinheiro para comprar pão, leite, cola para cheirar. E passam dotos e preclaros, telefonia celular, som digital, e todos sabem que não há sinal verde para esse país enquanto houver um menino na sinaleira. Sensacional. Poesia de poente. Poesia de poente. Uma leitura que só... Há uma milonga do Atahualpa Yupanqui que ele diz assim: chegamos a um tempo que já não basta sermos felizes, é preciso que os outros não sejam desgraçados. Não é? É preciso que os outros não sejam desgraçados. E tu tem que pensar o que tu pode fazer. Pelo mínimo, tu tens que ser gentil com os humildes. Eu tenho um amigo que chama o garçom, vem cá. Eu digo, não é assim. Por favor, como é o nome do senhor? Pelo mínimo, ser solidário, ser gentil, ser cortês com os humildes. A humanização no trato, né, coronel? Você já ouviu um grupo de senhoras falando mal das empregadas? Eu digo, essas senhoras não devem saber cativar, torná-las amigas. A senhora que trabalha na minha casa trabalha há 30 anos. Quando eu quebrei o pé, ela disse, eu não vou tirar férias, vou ficar cuidando do senhor. Então, a humanização das relações é o nosso ato cotidiano. Não adianta sonhar num mundo menor se tu olha com desprezo para o menino na sinaleira, para o rapaz que está ali tentando fazer malabarismo, atirando garrafa para cima, atirando laranja, bergamota. Se tu não humanizar as relações humanas, é falsa a tua pregação, é falso o teu discurso, é falso o teu poema, é falsa a tua ideologia. Antes de tudo, a prática. Sim, essa prática, pelo mínimo, essa prática humana da cordialidade, do respeito ao homem mais humilde que transitar na tua frente. E fazem esse discurso, eu não dou de... Me lembro uma vez na minha casa em Bagé, meu tio era muito protetor dos pobres. A minha casa estava sempre dando café com leite, pão, com mortadela para os mendigos. E eu me lembro que estava um mendigo na minha casa e passou uma tia muito rica. Ela não era tia, era tia política, muito rica. E deu R$1 para o mendigo e disse, e veja bem no que o senhor vai gastar. Ela olhou para a tia Pudina e disse assim, eu estou pensando em comprar um Studebaker, que era o carro da moda, não é? Sim. Então, não fica pensando isso em que o cara vai gastar. O cara está na condição dele, vai gastar o que a condição dele lhe exigir, não é? Agora, para pensarmos essas práticas num contexto de tantas dificuldades, tantas coisas reais, e a realidade nos choca, né, de tal forma
que não resta dúvida que o que seria, a gente entende que o que seria de nós não fosse a arte e a capacidade dos artistas de fazer essa leitura, essa contribuição, né, essa contribuição, essa humanização que os artistas propõem, com a genialidade. Sim. Que somente... Agora, o que me preocupa, eu estava vendo uma frase do Jô Soares, por que ele não entrava na política, se era um homem de tal prestígio? Eu teria medo de entrar na política e me desumanizar, porque o poder tem suas regras, e as regras do poder não são fáceis. As regras do poder são fáceis. Nós temos o Brasil, aquela frase que eu disse brincando para ti, o Brasil marca encontro com a história e não comparece. Se nós pegarmos o mundo, nesses últimos 30 anos, países atrasados que estavam economicamente rastejantes, deram saltos. Há 30 anos atrás, a Coreia era igual ao Brasil e hoje olha onde ela chegou. E ela não tem terras férteis como nós, não tem água como nós, não tem petróleo como nós. O que nos faltou? Direcionamento histórico, convergência histórica, projeto de nação, respostas do poder. Então nós estamos assim com entraves, e essa casa, como uma casa de políticos, tem as responsabilidades perante o Rio Grande do Sul, que é uma história muito bonita dentro do Brasil. Eu sou meio renegado com essa exclusão do Rio Grande. Se tu vê os jogos de futebol do fim de semana, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, eles não dizem o Grêmio Internacional. A última coisa que eles vão cogitar é falar no Grêmio Internacional. Parece que o Rio Grande do Sul é o estado pária. Aquilo que eu digo brincando, é um estado ao sul de si mesmo, né? É uma nação à parte, parece, né? Eles gostam muito do Rio Grande do Sul, churrasco em Porto Alegre, passeio em Gramado. O Rio Grande do Sul é muito mais do que isso. O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma história muito bonita, tem uma história beligerante, tem até um livro bonito, As Guerras Gaúchas. É uma história muito forte, um temperamento muito forte. Isso tem que se projetar no desempenho político, dos resultados políticos. Agora, Coronel, a propósito, já que estamos comentando sobre isso, e o senhor citou o Jô Soares, né? O senhor acredita que homens com essa genialidade, com essa capacidade de pensar, fazem falta na política, ou talvez a política faria mal a eles? Eu acho que cada ator com seu papel dentro do palco. O papel dos políticos é encontrar soluções, caminhos, debate, alternativas. O papel dos artistas é fazer o depoimento. O artista é um depoimento, é alguém que tem um recado que lhe deram, que os deuses lhe deram. Tu tens um recado, vai dar o teu recado. Essa é a função do artista. Vai dizer da realidade do teu tempo, vai propor a realidade do futuro. Havia um escritor alemão que dizia que os artistas são antenas da história, antecipam. Teve um autor que 100 anos antes, na Alemanha, não me lembro se o nome dele era Haydn, não me lembro precisamente o nome dele, previu Hitler 100 anos antes. Os artistas são antenas da história. Eles antecipam, eles dizem a história. Eles preveem a história. Mas eu gosto de falar também, deixa eu aliviar um pouquinho, o meu lado crianceiro, né? Escrevendo história de criança. O ano passado foi distribuído nas escolas do Rio Grande do Sul, 25 mil volumes. Olha aqui os livros, olha. Maravilha. Uma lição divertida sobre música, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, uma defesa ecológica. Esse aqui, o Érico Veríssimo dizia que era a mais linda lenda do Brasil. Negrinho do Pastoreio. Com a questão da integração racial, Negrinho do Pastoreio. Os livros. Esse aqui ganhou também, foi premiado também. Esse aqui tirou o prêmio Açorianos. Então aqui a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, olha só que interessante, o Negrinho do Pastoreio, a Grande Orquestra dos Bichos. Esse aqui é o menino que viaja carregado pelo vento a todo mundo. Esse aqui é um dos livros favoritos meu, inclusive foi feito um desenho animado. É um ser espacial que desce na campanha do Rio Grande do Sul, vai jogar penca, vai buscar água na cacimba. É uma Saturnino desce ao Pampa. Foi premiado Açorianos também. Então, não, nós vamos citar tudo isso aqui. Afinal de contas, antes eu comentava que nós tínhamos bastante tempo, né? Mas eu já tinha
imaginado que esse tempo não seria suficiente, até porque, além de uma entrevista, é sempre uma aula, né? Que o senhor nos proporciona e a todos os nossos telespectadores. Imagina, eu tenho 5 volumes da Comédia Gaúcha. Isso eu nem tenho. O primeiro Cavalo Verde foi o mais publicado. Renderam filmes, renderam peças de teatro. E eu sei que isso aí no futuro vai ter uma valorização, porque é o único cara que reuniu com cuidado literário, sem dizer palavrão, história dos causos gaúchos. Joviniano Centeno era flaco de corpo e largo de alardes. Chegou-se à venda e por aí foi se quedando até que o lusco-fusco aquietasse os cusco. Botou o pé na soleira e deparou seu cavalo tordilho pintado de verde. Adentrou-se baixo do lampião e deu grito de guerra. Se tem mãe de respeito que se apresente quem fez a desonra. Vem lá do fundo da venda, Salustiano era um homem tão feio que quando nasceu vieram 2 cegonhas, uma para entregar, outra para pedir desculpa. Sensacional. E o Salustiano lhe disse, o cavalo na cor dos campos te serve melhor de montaria ao Mato Rengo. E bêbado de susto, Joviniano respondeu, eu vim só avisar que a primeira de mão está seca. Maravilha, coronel. São os causos gaúchos. Sensacional. São 200 causos gaúchos reunidos na Comédia Gaúcha. Vamos seguir com esses causos depois do intervalo. Vamos só fazer um brequezinho aqui. Né? E esse é Luiz Coronel, o escritor, poeta, publicitário, que está aqui nos contemplando com uma verdadeira aula, falando de arte, literatura. Ele que está lançando o seu livro Homo Sapiens, um livro que homenageia os 50 anos de literatura do autor. O capítulo 0 volta já, depois do intervalo. Estamos de volta com o capítulo 0, um programa muito especial. Hoje estamos recebendo aqui o escritor, poeta, publicitário Luiz Coronel, que acabou de lançar esse livro aqui, o Homo Sapiens, seu livro de número 85. Estamos aqui conversando e enquanto falamos sobre o Homo Sapiens, o Coronel, é óbvio, está nos dando uma aula aqui sobre a importância da arte, fazendo leituras da nossa sociedade, da vida, de uma maneira genial, como não poderia deixar de ser. Inclusive, nós falávamos que aqui onde a gente abre, né, Coronel, nós nos deparamos com vários ângulos aqui de uma visão que vai do social ao amor. São instâncias, né? Instâncias, né? E aí, durante o intervalo, nós abrimos aqui na página 60 e tem o poema Mãe. Pois olha, maio, né? Maio se volta-se para a mãe. Três estruturas fundamentais para a formação de uma criança: a casa, a escola e a rua. A casa é essa simbologia de amor da mãe, de proteção do pai. Hoje, já um pouquinho, cresce a importância da proteção também da mãe, que assume muito os negócios, o trabalho, o sustento da família, a sociedade em grande modificação. Mas a figura da mãe é uma figura fundamental na formação humana, né? Esse poema Mãe é um poema dos quais eu digo já tem o timbre meu. Mãe, peixe, sim, peixe, fui em teu aquário. Pássaro em plume em teu ninho, cordeiro em teu estábulo. Esse aroma de favos do teu colo, incenso em minha infância. A grande fada transforma em riso o grito, descoberta do mundo. Mãe, a flor na sala, lençóis limpos, a mesa pronta. A mãe batiza os objetos, a jarra de água fresca, as toalhas, o termômetro. A mãe espera até que a aurora entregue o pão e o leite no portal. Eis a mãe com seus presságios e sobremesas. Eis o filho, guardião de uma herança de amor protegida a 7 chaves, lá onde residem as mais cálidas lembranças.
e os mais ásperos segredos. Essa é uma visão sobre a mãe, né? Visão maravilhosa, coronel. Eu acho que há menos tempo, perdi a minha há 3 anos, né? Então, como o senhor dizia no intervalo, as pessoas que passem esse poema, cabe dentro dele uma reflexão sobre as pessoas que passaram, né? Afinal de contas, é da natureza que um dia nós vamos deixar de conviver com aquela que nos colocou no mundo e a lembrança acaba ficando mais viva. Agora, além do depois vamos continuar aqui com o Homo sapiens, mas vamos citar aqui também esse dicionário que fisicamente aqui é um livro, além de lindo, pesado, maravilhoso, imponente, né? 19º Dicionário Simões Lopes Neto e Jaime Caetano Brown, 2 ícones da cultura pampiana. Pois é, a coleção tem clássicos como Shakespeare, Cervantes, tem escritores como Virginia Woolf, a nossa Clarice Lispector, os nossos gaúchos, Luiz Fernando Veríssimo, Érico Veríssimo, Mário Quintana, Carlos Nejar, e também eu tenho o dicionário Luiz Coronel, não é? Não trouxe porque ficaria muito autopedestativo, não é? Mas essa coleção que o Grupo Zafari patrocina trabalha 60 pessoas em cada um desses volumes. São 23 prefaciadores, 9 pesquisadores, aí começa a formar toda a equipe que elabora esses dicionários. Este ano nós trabalhamos num autor africano, Miyakoto. Ele é fantástico, as frases dele são irresistíveis. Vai ser um dicionário que as pessoas vão se deliciar quanto neste. Simões Lopes Neto é um personagem, né? A delicadeza com que ele escreveu. Ele era muito malucão. A mulher dele dizia que ele era um estrabulega. Até eu adoro essa palavra que ela usou, que ele era um estrabulega. Ele botava empresas que falia. Ele lançou um cigarro com a marca Diabo. Era muito maluco, mas escrevendo era de uma serenidade, de um estilo, de uma leveza, de um olhar sobre o Rio Grande do Sul. Os causos gaúchos, os contos dele, do Simões Lopes Neto, são uma maravilha. E o Jaime foi esse pajador, né? Que tinha uma estrutura do verso pronto na cabeça, no qual ele embutia um improviso brilhante. Eu escrevi a Milonga do Pajador, que é musicada pelo Fagundes, pelo Ernesto Fagundes, em homenagem ao Jaime. Eu convivi com ele na Califórnia e ele dizia um elogio que eu era um excelente letrista. Fiquei muito contente com o carinho dele. E na Califórnia eu fiz as letras eu construí para a Califórnia, dentro da Califórnia, 2 perfis humanos. Perfil o homem gaúcho, que são os cantos de Gaudêncio Sete Luas, e o perfil da mulher gaúcha, que é Leontina das Dores. Leontina das Dores será um dos temas do concerto comunitário Zafari esse ano. Os cantos de Leontina das Dores, que foram interpretados pela Fafá de Belém, Orquestra Sinfônica, Orquestra do Teatro São Pedro e também pelo Borghettino. Então, é um trabalho bastante consistente. E vamos ter esses cantos de homenagem ao Dia das Mães. Que maravilha! E nós vamos falar daqui a pouco, né, já que o senhor trouxe o exemplo do Zafari, o senhor também tem um legado único com relação à mensagem do Zafari, né? As natalinas, né? Mas eu quero aproveitar... Eu tive a paternidade desse estilo e tive a alegria de sugerir temas que foram muito ricos e que foram muito bem tratados pelas equipes de produção, pelas equipes de cineastas, artistas, Nós modelos. Vamos falar disso, mas já que você citou o Carlos Nejar e também agora um elogio do Jaime Caetano Brown, dizendo que você foi um grande letrista, o Carlos Nejar disse a mesma coisa, e eu quero me permitir, já citei aqui o Sérgio Gonzaga na apresentação que fez do lançamento do Homo sapiens, mas o Carlos Nejar também fez questão aqui de apresentar Luiz Coronel dizendo o seguinte: autor de um poema épico sobre a Revolução Farroupilha, Luiz Coronel é o maior letrista da canção nativa. Prosador de primeira linha, com livros de poesia infantil, crônicas com visão nova do Brasil, notável contador de causo dentro da tradição de Simões Lopes Neto. Então, elogios de gente que tem muita noção daquilo que está dizendo. Os elogios servem para nos compromissar em aperfeiçoar o trabalho, que nunca nos sirva de nos petrificar
nos sentirmos estátua, né? Não, ao contrário, nos pedem que a gente corra mais do que está correndo, que aperfeiçoe mais. Eu tenho muita disciplina. Eu, quando não leio, eu fico muito bravo comigo, quando eu estou lendo pouco. Uma espécie de autopunitivo. Tem que ler muito, conviver com grandes autores para aprender cada vez mais. Porque em arte, ninguém fica pronto. Em arte, ninguém está pronto. Todo artista é um aprendiz em constante acréscimo da sua arte. Né? E é engraçado que o tempo não, a obra dos artistas não envelhece. Né? Mário Quintana, o melhor livro dele, ele tinha 76 anos, Apontamentos da História Sobrenatural. Né? O Quintana era um velho muito gracioso, muito protegido. O Quintana tinha uma proteção da sua solidão absoluta, não é? Mas eu tenho na minha biblioteca uma carta dele de uma página em que ele elogiava um poema de amor meu, que era: eu te amo, tu me ama, qual dos dois se odeia mais? Quando se planta rancores em vez de lírios punhais. Exorciza teus demônios e aos teus fantasmas despeja. Lava a alma e os cabelos, apaga a luz e me beija. E o Quintana escreveu uma página dizendo: conhece os mistérios da vida e, principalmente, os mistérios do amor. Teu cúmplice em poesia, Mário Quintana. Então, eu tenho uma recordação doce, humana, carinhosa do Quintana, né? Apesar de dizer que era um homem muito protegido. Protegia a sua solidão a 7 chaves. Né? Então, e mesmo para quem não conviveu com ele, não resta dúvida que as lembranças são também muito carinhosas e o legado é positivo, é maravilhoso e vai transcender, já transcende. Ele está na tempo, esfera, né? das pessoas que se torna um mito. Eternizado, relacional, não resta dúvida nenhuma. Acho que na poesia o Quintana e na prosa o Érico Veríssimo são dizer assim, eles não estão aí dizendo: Mandrake, parem que nós chegamos ao ponto limite, os poetas não precisam mais poetar porque existe o Quintana, os prosadores não precisam prosar porque existe o Érico. Não é assim, ao contrário. A obra deles diz: continuem nosso trabalho, busquem a grandeza de nosso trabalho. Parece aberto, uma obra aberta. Um dia, eu acho que foi o Paulo Santana que perguntou para mim se eu me comparava ao Quintana. Eu disse: como é que eu me comparo ao Quintana? O Quintana fez traduções de Virginia Woolf, eu não fiz nenhuma tradução. Em compensação, eu escrevi milongas, ele não escreveu. Cada um segue a sua trilha, seu caminho, seu projeto, sua índole, seu estilo. Se o galo não tivesse estilo, a galinha corria com ele do galinheiro. Se há um ramo em que as comparações são ainda mais difíceis, né? Embora que em todos os segmentos é muito difícil comparar duas atividades humanas, mas na arte e na literatura o Mário Quintana dizia isso, né? Não é, o Mário Quintana, contestando essas comparações, ele disse assim: isso não é desfile de Miss para estar comparando. Não comparem um artista com outro. Né? Exatamente. Né? Não é impossível. Como é que vai comparar? Né? Agora, Coronel, é claro que, além de um grande letrista, além de poeta, além de produtor cultural, enfim, teve também passagens, estudou direito, estudou filosofia, né? Estudaste na direito, URGS, filosofia na URGS. E isso é lá no começo, quando sai de Bagé, vindo para Porto Alegre. Tive um período na magistratura de 5 anos. E nós tudo é aprendizagem. Né? Obviamente, tudo é aprendizagem. Sabíamos que não havia como a gente trazer isso, porque não há tempo suficiente. A Faculdade de Filosofia me batizou muito. Eram professores brilhantes, Armando Câmara, Fiore, eram pessoas muito brilhantes. Né? Então, aqueles caras, professores, aulas de política, aulas de sociologia, de filosofia. Mas apesar de toda essa construção poética que tem essas raízes aí na filosofia, como você está dizendo agora, você teve também como publicitário, né, esse legado que alguns grandes legados, e um deles a gente estava mencionando, e vamos citar agora aqui, que é a concepção institucional do Grupo Zafari, né, e deixando o legado de uma linguagem poética e afetiva. Eu me lembro de um comercial. E para quem é mais jovem e que talvez não esteja informado a respeito, Luiz Coronel é justamente o responsável por quase tudo aquilo que a gente conhece hoje da concepção do Zafari, né? Que o Zafari, ele visa oferecer uma experiência, isso é muito interessante, né?
A gente deu um salto, até o pessoal usava com algum exagero, que zafarizou a propaganda brasileira, conferindo uma visão familiar, romântica. Então, por exemplo, tinha um comercial que era uma frase de um poeta do século XVI, eu acho, Domênico Crescenzo, 17. 17 porque já pegou a Inquisição. E a frase dizia, somos anjos de uma só asa, somente abraçados podemos voar. Daí nascia um filme, uma produção belíssima dos criadores de imagem, de roteiro. Né? Bastava uma grande frase de um grande escritor para nascer um filme. Há um filme com uma frase do Fernando Pessoa, que era plena guerra do Vietnã, eu acho. Então vinha a frase do Fernando Pessoa, há sempre um anjo a nos dizer que a paz é possível. Então pegava a frase de grandes poetas e criava esse filme. Me lembro um filme do Zafari, que era um texto do Carlos Drummond, que pode uma criatura se não amar? Amar e desamar, esse é o nosso destino, amor sem conta, procura paciente de mais e mais amor. Era a frase do Carlos Drummond que nutria o filme. Quer dizer, eu ia buscar dentro das obras de arte mais pungentes. Nós estávamos falando aqui sobre uma parte da carreira associada à publicidade que talvez tenha começado em 71 com a fundação da Êxitos Publicidade, né? Mas que depois de grandes feitos, como alguns que nós acabamos de citar aqui, teve um afastamento e me chamou a atenção, me chama sempre a atenção a sua justificativa, quando explico por que acabou se voltando muito mais para os poemas e se afastando um pouco da publicidade, foi porque sentiu falta da criatividade das pessoas? Não, eu acho que surge uma geração nova, que eu acho que muito mais do que carga literária, eles trazem sabedoria eletrônica. Então, tu pega uma legião de jovens de extrema competência eletrônica, mas de pequeno lastro cultural. Então, é como, por exemplo, o que aconteceu com a música popular brasileira. Tu tivesse Chico Buarque, Caetano, Gil, uma geração brilhante. Depois tu vai cair num sertanejo dengoso, que fala com amor sem... não como experiência humana, mas como um fator de venda, todos eles fácil, com música. Tu vai num festival desses aí, tu pula igual a sapo durante 3 dias e não sai acrescido 1 decibel na tua sensibilidade. Tu não aprendeu nada, tu não te redimensionou humanamente, nada daquelas músicas falou exatamente aquilo que tu pudesse dizer, é o que eu sinto, é o que eu quero, é o que eu sonho. Não. Ele vai lá e pula igual a sapo no brejo durante 3 dias e vai para casa tão vaziozinho como ele chegou, ele sai. Aliás, recebi uma dessas reflexões, um desses poemas, sobre um dos grandes festivais que nós temos, um festival de verão muito conhecido que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E tu fizeste um poema fazendo uma leitura que me chamou a atenção e acaba despertando uma reflexão ampla, né, absurda a respeito justamente disso, justamente dessa amplitude de temáticas que são abordadas ali, mas que ao mesmo tempo acaba ficando um certo vazio. Né? Eu me lembro de um festival, no grande ciclo de festivais, estava lá um Maracanãzinho lotado, guitarras estridentes. Aí chegou um castilhano com a viola e cantou Pero venia solo, cabeça gacha, pensando na Juana para la siesta. Ganhou o festival. Era ele e um violãozinho. Por quê? Porque ele cantou coisas que traziam experiência humana, trazia a grandeza da experiência humana. O que a arte tem que fazer? É falar sobre os sonhos e os pesadelos humanos. Os sonhos e os pesadelos humanos, vai falar com verdade e originalidade, com criatividade. Caso contrário, tu está percorrendo trilhas percorridas. Se o cara diz assim, eu tenho um primo que canta igual ao Milton Nascimento, eu vou dizer, pede para ele não cantar mais. Ele canta igual ao Milton Nascimento, pede para ele não cantar mais. Para, né? Tem que criar, porque é isso que nos salva, né? E podemos dizer que então há uma decepção com esses caminhos, com a contemporaneidade. Com a contemporaneidade, ele afastou da... A minha filha me corrige muito quando eu digo isso, mas ela sempre me diz que existem muitos talentos novos nascendo. E eu quero acreditar que ela tenha razão e talvez eu esteja cego, não esteja vendo.
tomara que seja verdade, que dentro de nós a humanidade não vai parar, ela tem o seu caminho, ela tem a sua história. De vez em quando ela dá uma estancada, como água é estancada para depois romper o dique. Não vai parar. A sensibilidade humana não vai amortecer. Ela está num período meio gozado, né? Porque existe uma palavra muito terrível aí no meio de tudo isso, que é entretenimento. Arte é depoimento e encantamento. O homem que pintou búfalos no fundo da caverna, ele estava dizendo: eis aqui o depoimento da minha luta. Eu lutei, eu me exerci fisicamente para vencer búfalos e bisões. Aquela arte ali é um testemunho que a arte é depoimento sobre a experiência humana. Se não tem cheiro de vida, não é. Aí tu pensa uma música como Gente Humilde, do Garoto, do Vinícius, do Chico, que está falando das pessoas humildes do país. Quer dizer, então, arte é isso, né? Arte é isso. Arte só é bom quando o cara que me ler um poema sentir e disser: eu sinto isso. Esse cara disse o que eu queria dizer. Esse cara está falando o que eu queria falar. Se ele está falando de amor, é isso que eu sinto do amor. Né? É isso que eu vivi na minha experiência amorosa. O que se ouve e o que se diz, né? É o que eu vivi, a minha experiência. Se eu estou falando um poema de amor, que o cara, eu senti, eu vivi isso aqui. Né? Então... E aí esse afastamento, então, da publicidade, por esses motivos que são mais do que justificáveis, e eu os compreendo perfeitamente. Creio que dificilmente alguém que nos acompanha não vai se identificar e não vai entender, né? Porque apesar de que realmente a humanidade segue o seu curso, mas cada vez mais me parece inevitável compreender que as pessoas percebem que existe esse momento que tu descrevesse aqui como quando as águas brecam, né? Dão uma estancada para depois. Eu acho que e até não vejo só pessoas adultas e de mais idade. Eu vejo pessoas de todas as faixas etárias fazendo essa reflexão, inclusive os mais jovens, com a capacidade de fazer essa autocrítica, de fazer essa reflexão sobre as novas gerações. Imagina esses videopoemas que eu faço, imagina essa nova geração que no seio da mãe já era capaz de digitar o que queria, não é? O que poderá pegar um exemplo, dizer, agora eu vou fazer pequenos poemas com produção eletrônica. Eu tenho o Pedro, meu assessor, pega um poema meu e trabalha, busca imagem, e quando vê, está pronto uma mensagem eletrônica. Chega a atingir 90 mil visualizações. Não resta dúvida. Chega a atingir 90 mil visualizações. Então, daqui a pouco, quando nós descobrimos a maneira de usar esse recurso, que é cada vez melhor utilizado, para um caminho que possa unir a criação, né, a criatividade. Aniversário de Porto Alegre, peguei a Débora Finocchiaro e a Fernanda Carvalho Leite, que trabalham sempre comigo, e fizemos um recital de poemas de amor à cidade de Porto Alegre. E é disso que eu ia lhe perguntar agora. Então, do Luiz Coronel, que veio lá de Bagé e aí chegou em Porto Alegre e acabou pagando a faculdade de Direito e de Filosofia vendendo polígrafos, é mais ou menos isso, né, eu Coronel? vendia polígrafo, eu pegava os livros de história, sublinhava, depois ia para o mimeógrafo, ia para a frente do curso pré-vestibular e gritava: olha a Idade Média, olha o Renascimento, olha a Revolução Francesa. Né? E um dia o professor Ripoll desceu, eu tinha 19 anos, o Guri, tu não quer subir lá conversar com os alunos, que o professor de História viajou para Santo Ângelo, fazer uma pesquisa, e eu subi, fiquei vários anos lecionando História, né? Subi, fiquei lecionando História, maravilhado. Maravilha. Né? Aprendi muita História nesse período, né? A história é uma forma de pensar o tempo, né? E além dessa experiência com história, na magistratura, dando aulas, enfim, e de outras tantas funções... Palestra pelo mundo. Palestras pela América e Europa, enfim... Pelo mundo, aí como presidente da ALAP, Associação Latino-Americana de Propaganda, era muito bom, já chegava o país me esperando, fazer palestra, da Itália... Portugal, Argentina, México, né? Me lembro do México uma cena muito interessante, um auditório imenso, né? E me perguntaram sobre o futuro, né? Eu digo, olha, eu vou citar uma frase sobre o futuro.
Se perguntasse a um homem da Idade Média como é que seria o futuro, ele diria cheio de mosteiros e catedrais. O futuro que veio não era esse, né? O futuro é sempre imprevisível. O futuro esconde atrás do muro. O futuro não se dá. Né? O futuro é o nosso enigma, né? É o nosso enigma. É a nossa grande pergunta, né? O que é o futuro? De que forma? Os que pensam que o futuro é apenas a continuidade do presente, não é, não. Há um filósofo oriental que dizia, se tu estás deprimido, tu estás no passado. Se tu estás ansioso, tu estás no futuro. Mas se tu tiveres em paz, tu estás no presente. E eu acho que eu estou com essa paz do presente. Que maravilha. Eu estou nessa paz, minha casa, minha biblioteca, meu novo livro que eu estou escrevendo, não é? Essa paz, esse ofício de criar, que maravilha, pede muita Coronel. paz. E falando em presente, depois dessa fase da publicidade, aí agora a gente tentando resgatar de uma maneira muito resumida essa linha do tempo aí, nós chegamos nos dias de hoje com uma parceria com a Débora Finocchiaro, com a Fernanda Carvalho, o Sérgio Rojas como músico, né? Então, como é que tá sendo isso? Vamos falar um pouquinho desse momento. Agora mesmo fizemos um recital sobre Porto Alegre, no Teatro Túlio Piva, é a Roda do Tempo. Em 1971, naquele teatro, eu fiz um espetáculo Rio Grande do Som, que era trazendo músicos que pela primeira vez subiam ao palco. Era Cleito Cledir, Lúcia Helena, Jerônimo Jardim. Roda o Tempo, eu volto lá com a Débora Fernanda, fizemos um recital sobre Porto Alegre. Tão bonito, tão feliz, tão alegre, né? Poemas sobre Porto Alegre, músicas sobre Porto Alegre, buscando músicas como Alto da Bronze, músicas antiguíssimas e atuais, também contemporâneas. Então, eu acho que subir ao palco e recitar tem sido uma experiência muito rica para mim, tanto como palestrante também como recitais. Tem um recital que eu estou fazendo que eu acho que quem puder chamar leva para casa uma coisa muito alegre, que é um recital sobre Luiz Fernando Veríssimo e Milor Fernandes. Eu faço o Milor, a Débora faz o Milor e a Fernanda ou eu faz o Luiz Fernando Veríssimo. São frases engraçadíssimas. O Luiz Fernando Veríssimo é muito gracioso. Eu não acredito em Deus, mas Deus não fica chateado comigo. São frases graciosíssimas do Luiz Fernando. E o Milor também. O homem casou 2 vezes, foi infeliz as 2. A primeira mulher fugiu e a segunda não. São autores graciosos, irreverentes. Talvez eu tenha repetido algumas vezes a palavra maravilha aqui, mas não é cacofonia. É realmente porque fiquei maravilhado, assim como espero que muitos dos que nos acompanharam tenham gostado do programa. Quero deixar aqui o Homo Sapiens, né? Essa imagem aqui, um livro muito bonito, uma sugestão para os nossos telespectadores. Esse livro foi lançado recentemente, do Luiz Coronel. No Teatro São Pedro. Foi do Teatro São Pedro. Exatamente. Mais de 400 pessoas. Ah, é? Olha só. 236 autógrafos. Ah, sim, claro. O serviço sobre a compra do livro, enfim, para quem... Ele em seguida vai entrar nas livrarias. A editora Ágita vai distribuir nas livrarias. Eu tenho a impressão que vou ter a alegria de reedições, né? Mas não tem previsão, é em seguida, mas não temos uma data. Uns 15 dias nós estamos na livraria. Tá. Então, rapidão, né? E esse livro, claro que a gente... Fora isso, eu tenho 1.500 volumes que são distribuídos, né? Distribuídos porque são para ser doados, não são para ser vendidos. Claro. Esse livro aqui, o Homo Sapiens, né, é um livro com mais de 500 pequenos... Aliás, são 85 poemas em 12 instâncias literárias de diferentes temáticas, né? E mais de 500 pequenos textos, são essas partes em verde aqui do lado, sempre um poema, do lado pequenos textos que são desdobramentos daquele poema. Então, são mais de 500 textos num formato que resgata as mensagens de WhatsApp. Eu estava falando sobre a fatalidade do tempo, aqui diz assim: o tempo é sempre presente, rompe-se o tempo e espaço. Nos relógios da memória, os ponteiros são 2 braços. Olha aí. Estava ali falando sobre o tempo, né? Então, dito isso, Luiz Coronel,
Queremos lhe agradecer. Eu agradecer a presença. gentileza da tua entrevista, a gentileza da Assembleia abrir esse espaço, sabendo que sempre que a Assembleia abre os braços aos homens de arte, está contribuindo com a grandeza do Rio Grande do Sul, que tem uma história de arte muito linda, de pessoas que fizeram obras muito maravilhosas, né? Quero ver se eu consigo fazer uma estátua do Vasco Prado ali no caminho da Casa do Gaúcho. Eu acho que o Vasco precisa de uma estátua daquelas gaúchas dele, de braços erguidos em cima do cavalo, né? Eu acho que quero ver se eu... Aquele monumento em frente ao mercado foi um projeto meu, que eu realizei durante o governo Fogaça, aquele da Revolução Farroupilha. Sensacional, sensacional. Então é possível que um homem sozinho, o exército de um homem só, faça muitas coisas, se ele for persistente no seu sonho, se ele achar que seu sonho merece sua luta. Maravilha, lhe agradecemos, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa aula, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Capítulo Zero, e a edição do Capítulo Zero dessa semana fica por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam.